Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Você que está ao vivo comigo já curte a live, já compartilha a live e deixa o seu comentário que é muito importante. Eu leio todos e respondo o máximo que eu consigo, tá bom? E muito obrigado pela sua presença. Hoje está chovendo, tá frio, o tempo tá bom para curtir preguiça. Mas enfim, enquanto uns curte preguiça, a gente está aqui trabalhando e conversando com você e trazendo as últimas informações. E eu quero dizer uma coisa para você, a nossa luta vale a pena. Temos vitórias. Bolsonaro entrou com ação judicial contra Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, que é a corte competente para julgá-lo, como nós já sabemos. Pois bem, ele entrou com ação contra Alexandre de Moraes em relação a abuso de poder, dizendo que Alexandre de Moraes estava agindo com abuso de poder, abuso de autoridade, que ele estava extrapolando ali nas suas competências enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da Constituição Federal, notadamente em relação aos inquéritos de fake news, em que um dos investigados é Bolsonaro, de propagar fake news, mentiras, desinformações e etc. e tal. Pois bem, Dias Toffoli deu uma decisão rejeitando essa ação. Bolsonaro, não satisfeito, entrou com recurso. E toda essa demanda foi parar no plenário do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, então, ontem decidiu pela rejeição desta ação de Bolsonaro contra o Xandão. E detalhe, foram 9 votos a favor da rejeição. Apenas um votinho a favor da ação contra Alexandre de Moraes colocada ali por Bolsonaro. Adivinha quem votou contra o Xandão? Hã? Não foi o terrivelmente evangélico, não. Dessa vez não foi ele, não. Foi Nunes Marques, o ministro ali colocado por Bolsonaro na Suprema Corte. Mas Bolsonaro vai levar mais essa derrota para casa. E nós temos, em contrapartida, uma grande vitória, porque nós sabemos que Alexandre de Moraes tem de fato e de verdade se pautado na defesa da Constituição Federal. E quiçá, talvez, nós estejamos hoje no Estado Democrático de Direito ainda graças às ações contundentes do ministro Alexandre de Moraes. Logo, nota 0 para Bolsonaro, para Nunes Marques e nota 10.100 para Alexandre de Moraes, que continua o seu trabalho de forma muito acurada, de forma muito presente. E isso é muito importante. Inclusive, meu querido, minha querida, existe um boato e uma esperança de que Bolsonaro faça um decreto antes de terminar o seu mandato. Faça um decreto instituindo o artigo 142 e chamando as Forças Armadas para tomar o poder junto com ele exigindo novas eleições. Eu falei um pouco sobre isso ontem, mas vou te explicar aqui 2 situações importantes que eu não deixei claro e não expliquei, aliás, ontem para você. Caso isso ocorra, se o presidente fizer esse decreto chamando as Forças Armadas, instituindo o artigo 142, para que ele venha como um poder moderador para anular as eleições e realizar novas eleições, esse decreto vai ser imediatamente declarado inconstitucional pelo Xandão, que é o presidente do Superior Tribunal Eleitoral. E essa decisão será confirmada também imediatamente pelo Supremo Tribunal Federal. 2 vitórias importantes em relação a essa situação. Por quê, Andréia? Porque o Supremo Tribunal Federal, meu querido, minha querida, já analisou essa situação. Já analisou a situação do artigo 142 envolvendo as Forças Armadas no sentido delas poderem agir como uma espécie de poder moderador. Em 2 oportunidades, primeiro com Luiz Barroso e depois com Luiz Fux, a Suprema Corte já decidiu o seguinte, que as Forças Armadas não são um poder moderador e que as Forças Armadas não podem agir quando houver conflito ou atrito entre os poderes.
E mais do que isso, que as Forças Armadas não podem agir quando houver qualquer situação de instabilidade política, porque as Forças Armadas devem manter distância do campo da política e se envolver tão somente com a sua área precípua, que é a defesa do Brasil, do território nacional, contra qualquer tipo de força e de ataques estrangeiros, especialmente. Isso. Então, caso Bolsonaro faça isso, já existe precedentes de decisões do Supremo Tribunal Federal. De duas, não é só uma, é de duas. Então, logo, caso isso venha ocorrer, vai cair. Faz num dia, no dia seguinte já está no chão, se no mesmo dia não cair. E detalhe, se Bolsonaro fizer isso, ele vai responder por crime contra a democracia com uma prova clara, explícita, sem qualquer tipo de contraditório, porque a prova será material, será um decreto. E ele vai responder por atentado contra a democracia. Sim, e se por um acaso algum militar entrar nessa aventura suicida, também responderá. Então fique tranquilo. E dentro desse ambiente eu quero passar uma mensagem especial para você. Dá uma olhadinha na tela. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Chega de mimimi. Chega, vão ficar chorando até quando? O próprio chefe-mor desse povo já passa informação, já passa mensagem, e eles ficam com essa loucura de mensagens subliminares, com situações de extraterrestre. Meu querido, minha querida, o seu presidente e a vice já estão de joelhos. Já se entregaram, e isso tudo é desespero e medo de ir para cadeia. Chega de mimimi, vamos para frente. E dentro desse contexto, as coisas estão andando. Lula tem a primeira vitória, já foi aprovada a PEC da transição ali no Senado Federal com sobra de votos a favor, a PEC da transição, e agora foi aprovado na Câmara de Deputados Federais também a PEC de transição. A PEC de transição coloca mais de 145 bilhões de reais fora do teto, em que o governo federal poderá, o governo Lula, poderá sim cumprir promessas de campanhas que têm um cunho social muito importante, garantindo o pagamento do valor de R$600 para o Auxílio Brasil ou Bolsa Família, como queira, garantindo, meu querido e minha querida, o aumento real do salário mínimo. Vamos ter aumento real do salário mínimo, diferentemente do governo Bolsonaro, que durante os 4 anos do seu mandato não teve um ano que teve aumento real do salário mínimo. Essa PEC garante dinheiro, verba para que haja o aumento real do salário mínimo. Meu querido, minha querida, para aí. Oi, você que está ao vivo comigo agora. Curte a live e compartilha agora. É importante. Pois bem, então a PEC garante o aumento do salário mínimo, garante o valor de R$600 para o Auxílio Família, garante R$150 para cada filho até 6 anos dessas famílias vulneráveis socialmente, em extrema pobreza, em pobreza e mais. Eles colocaram ali, pessoal, interessante, viu? É interessante essa percepção, mas antes eu só quero dizer que foi aprovado em primeiro turno na Câmara de Deputados Federais e vai ser votado agora em segundo turno na Câmara de Deputados Federais. Como houve algumas alterações que eu vou te explicar, ela vai voltar para o Senado, só para o Senado Federal confirmar essas alterações. E como é uma proposta de emenda à Constituição, tem que passar em 2 turnos de votação em cada casa legislativa, com quórum qualificado de 3/5 e não necessita de sanção ou veto do presidente da República. Como é uma proposta de emenda à Constituição, vai direto para promulgação. A própria mesa do Congresso Nacional promulga a emenda à Constituição, que é inserida no corpo do texto da Constituição Federal de 1988 e passa a valer com status constitucionais. E a partir de janeiro, então, teremos garantidos todas essas situações que eu acabara de te explicar. Pois bem, foi aprovado no Senado Federal, sobrando votos, e foi aprovado também na Câmara de Deputados Federais ontem, com sobra de votos também. Precisava de 308 votos e teve, deixa eu ver aqui,
331 votos. Teve 331 votos. Então, foi de sobra, né? O pessoal do Novo estava contra, o partido do PL, do presidente da República, também estava contra, né? Porque tem problemas aí e logo vão resolver, que não vai ser nem com a política, vai ser com a STF, vocês já sabem, já informei vocês aqui, enfim. Mas dentro desse contexto foi aprovado também ali o remanejamento. Vocês lembram da emenda secreta? Que eu falei para vocês que eles iriam receber esses valores de qualquer jeito e que eles poderiam inovar no mundo jurídico. Quem pode inovar no mundo jurídico? O que é isso? Criar leis, fazer mudança, adequações, principalmente é o Congresso Nacional. E eles fizeram isso. Eles colocaram ali no texto da PEC da transição o remanejamento dos 19 bilhões de reais que iria para as emendas secretas, as emendas do relator. Eles fizeram o remanejamento dessa verba para as emendas individuais. Entende? Em que cada deputado federal recebe uma porcentagem e cada senador recebe uma porcentagem, havendo a equidade na distribuição dessas verbas, bem como a transparência, em que você vai poder, ali pelo portal da transparência do Congresso Nacional, saber quem recebeu, quanto recebeu e aonde ele destinou esse dinheiro, entende? Então, havendo toda essa situação, trazendo a constitucionalidade para o caso concreto, entende? Foi o que eu te expliquei ontem. Estavam com mimimi, com choradeira, apontando o dedo para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal fez aquilo que tinha que ser feito, fez o dever de casa. Pena que demorou para fazer, mas fez. E agora era o Congresso Nacional acomodar e acertar toda a situação e foi feita ali na PEC da transição. Por isso que a PEC da transição vai ter que voltar para o Senado Federal. Por quê? Porque houve alterações. Vai voltar para o Senado confirmar e então ser promulgada. Acredito que hoje será aprovada em segunda votação, em segundo turno ali na Câmara de Deputados Federais e logo será encaminhado para o Senado Federal, que deve fazer uma votação simbólica, apenas confirmando as alterações, afinal, é uma alteração boa, né, para eles mesmos. Porque eles iam ficar sem o dinheiro do orçamento secreto, sem as emendas do relator. Agora eles vão ter o dinheiro das emendas do relator, só que travestida nas emendas individuais, com transparência e equidade na sua distribuição. O que eu disse para vocês, eles não iam ficar sem esse dinheiro. Bom, explicado tudo isso... Oi, as vitórias estão acontecendo, gente. E é isso. Um dia a gente perde, um dia a gente ganha. O que a gente não pode aceitar é esse povo fascista, esse povo que vive uma realidade paralela e contra tudo aquilo que nós acreditamos e que nós lutamos, que é vida digna, gente. Trabalho, comida na mesa, dignidade, paz, é isso que nós queremos. E eu peço para você agora, curte a live agora, você que não curtiu, e compartilha, que é importante. Outras pessoas também precisam ter acesso a essas informações e muitas pessoas buscam um canal como esse para ter essas informações e às vezes não acham e você pode ajudar, tá bom? Então curte, comenta, compartilha e se você não for inscrito no canal, meu querido e minha querida, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau.